Fala pessoal, isso aí, estamos aqui no Rally.cast. Vamos largar agora a nossa primeira especial, né? Esse que é um podcast totalmente voltado para o mundo do Rally, uma iniciativa que já nasceu aí há algum tempo, na verdade surgiu há um tempo e agora nós estamos colocando realmente em prática, eu e o Haddad, e ao meu lado aqui, Rodrigo Quezan. Pessoal, nosso primeiro convidado aqui é o Lucas Moraes, começar com chave de ouro, é o nome do momento do Rally, e contar um pouquinho pra gente de como está sendo esses anos com a Toyota oficial, as provas que tem corrido, que vem pela frente, e conversar um pouquinho dos bastidores. É isso aí. Primeiro, só chegar como que a gente chegou no Lucas, né? A gente, para montar aqui o primeiro especial, né, Lucas? Sempre tem aquela discussão se a primeira especial tem que ser mais tranquila ou se já tem que ser para valer. E a gente sabia que o programa tinha que começar em alto nível e acho que nenhum outro convidado poderia ser melhor do que você. Primeiro, agradecer, né, que acho que assim que eu fiz o convite, você não hesitou um momento em aceitar e te dar os parabéns por tudo que você vem fazendo por nós aqui, apaixonados pelo Rally. E é isso, Lucas, queria agradecer e te ouvir, né? Acho que todo mundo aqui tem muito para te ouvir, a gente tem muita história para contar juntos, desde o Lucas lá do motocross até o Lucas agora piloto oficial Toyota. Não, legal. Pô, pessoal, é um prazer estar aqui. Zé, bom, chamar de Zé, que é como a gente se conhece, e o Quezan. Parabéns pela iniciativa. Acho que o esporte precisava ter um programa, vamos chamar assim, desse tipo. E é um prazer poder ser o primeiro. Eu espero que a gente possa contar aí vários bastidores, como você mencionou, e as provas que a gente tem feito. E, de novo, agradeço o convite e vamos acelerar nessa primeira especial aí. A gente achou que você não ia vir nesse primeiro episódio, que você estava lá no Sul, chegou agora, né? Tava no Rio Grande do Sul ajudando nos resgates. Quase que a gente teve que adiar o nosso primeiro programa aqui. Como que foi lá, Zé? Pois é, na verdade, a gente começou a acompanhar, eu estava fazendo uma preparação para o Mundial, daqui 2 semanas tem Mundial na Argentina, eu estava fazendo alguns treinos específicos para essa prova, e aí, claro, a gente começou a acompanhar tudo que estava acontecendo no Sul, e aí, claro que a gente começou a acompanhar as pessoas buscando ajudar, a gente fez doações, e aí teve um dia que eu literalmente desci na minha garagem e vi o meu carro parado, que tem caçamba, Hilux e tal, e eu falei, pô, tô com esse carro parado aqui, se eu conseguir algum amigo que possa eventualmente ter um jet ski ou um barco, será que a gente não consegue também ir ajudar? Nesse meio tempo eu tinha conversado com o Ítalo e com o próprio Scooby, que fizeram um trabalho fenomenal, assim, incrível, quão rápido eles conseguiram ir, se mobilizar e quantas vidas de fato eles salvaram. E eles comentaram também, olha, tem muita gente, precisa de ajuda, e aí, quando deu esse clique de eu ver um carro como o nosso, que tem caçamba, pô, já dá pra gente levar mantimentos, se eu conseguir um amigo que tenha barco, eu vou. E eu estava com essa disponibilidade e não deu outra. Em coisa de 4 horas, a gente montou tudo e a gente saiu na estrada. A gente chegou, foi madrugada dentro. E, enfim, o nosso objetivo era realmente chegar em um lugar que a gente pudesse ajudar da melhor forma possível. E a gente ficou lá os últimos 3, 4 dias para tentar ser era um grãozinho de areia ali no meio daquele caos, como eu falei, mas foi muito gratificante ajudar um pouco, a gente conseguiu ajudar. Ô Lucas, eu vejo, assim, a gente acompanhou você lá no Sul, né? Eu acho que, primeiro, deixar aqui uma mensagem, né, a todo mundo do Rio Grande do Sul e deixar uma mensagem para quem está nos assistindo também, para que continue nas doações, para que continue contribuindo, porque a gente sabe o quanto tudo isso é importante. Mas para quem te acompanhou e para quem vem te acompanhando, né, a imagem que o Lucas vem criando, né, o nome Lucas Moraes. Acho que, primeiro, de um piloto jovem, né, que representou o Brasil no motocross lá atrás, há 15 anos atrás, é isso, né? Estados Unidos, né? Depois nós vamos falar disso também, que foi para o Dakar, que era um rally quase inatingível para os brasileiros em termos de brigar pela vitória,
e que foi lá no primeiro ano, cravou um pódio, virou piloto oficial, foi para o segundo ano, ganhou especial, tá brigando no Mundial, dando cotovelada aí no Nasser, né? E que foi lá e participa disso no Rio Grande do Sul. Eu imagino assim, para o rally, né? Você tem dimensão que você está se transformando realmente no primeiro ídolo do rally nacional? Você consegue já ter essa visão disso? Não, eu acho que é muito... Porque assim, um desejo que eu sempre tive e sempre falei para as pessoas mais próximas era de como tentar ajudar o rally a crescer, né? A gente brinca, furar algumas bolhas que tantos outros já conseguiram, você e o Giga, o Clever antes de mim no Dakar, o próprio Marlon já foi, o Jean, enfim, tem tanta gente que já desbravou, né, esse mundo. E a minha intenção foi seguir, vamos dizer, esses passos e, poxa, quem sabe a gente consiga expandir isso e mostrar pro Brasil o quão grande, o quão legal é o rally. Tem, obviamente, os Sertões que faz muito esse papel. Mas é muito difícil a gente olhar assim, além do que a gente tem como meta. E eu espero que eu esteja contribuindo, assim, essa é a minha vontade e meu desejo, sabe? O rally o Brasil teve vários pilotos que se destacaram lá fora, tipo o Giga, o Clever, o Jean, o André Azevedo, mas que eram muito conhecidos no meio. Dificilmente alguém que não é ligado ao automobilismo. Literalmente furou essa bolha, né? Furou essa bolha. Dessa bolha. Eu tenho vários amigos meus que nunca foram ver uma prova de rally. E você viu o Lucas Moraes lá como foi? Hoje foi bem. Cara, o cara que mal sabe dirigir. E o cara tá interessado, tá assistindo, tá procurando. E você vê, né? O Brasil é um país que os esportes só acabam se destacando quando surgem os ídolos. Né? A gente viveu isso no tênis. Sem dúvida. O Guga, a gente... o surf, acho que é um ótimo exemplo disso. Foi um exemplo disso, né? Na hora que veio essa avalanche brasileira no surf. E eu acho que, assim, esse momento do rally, acho que é muito importante. Porque, assim, o rally brasileiro tem uma força já há um bom tempo, mas vivia muito fechado, né? Então, eu acho que realmente o Lucas Moraes quebrar essa barreira e se tornar realmente um ídolo, eu acho que vai ser fundamental e a gente precisa agora que venham outros Lucas, né? Porque, por Sem exemplo, dúvida. dando o exemplo do tênis, né? O Guga dominou aí por 3 anos o calendário e depois o tênis praticamente caiu muito, né? Agora precisa. O Kezan não vai ser o sucessor, né? Eu não vou, já passei da idade. Já. Aí vai acelerar. Eu vou no final de semana, mas do lado do navegador. Você sabe que o Kezan, depois nós vamos falar da Meet Cup esse final de semana, né? O Kezan foi lá, fez o caminho completo para uma prova perfeita, né? A primeira vez que o carro dele da Meet Cup andou foi da plataforma até a vistoria. Que beleza. É o padrão Kezan. Adivinha o resultado. Né? Eu fiz o 8º lugar até quebrar a tulipa, daí ficamos lá parados. Mas voltando um pouquinho no assunto, eu acho que assim, uma coisa que o Lucas ganhou muita visibilidade com todo mundo, e tá todo mundo muito empolgado acompanhando você no Dakar, quando você tá correndo lá, tá todo mundo no grupo o dia inteiro acompanhando, é porque foi muito rápido, e foi uma surpresa inclusive pra gente. Todo mundo sabia que você tinha potencial, que tinha futuro, que ia chegar lá um dia, mas não no primeiro ano. Então assim, você pega o Clever, começar com o 15º, acho que o melhor resultado dele foi um 8º lugar, mas demorou 10 anos para subir isso. O próprio Giga também foi um monte de participações para chegar, acho que 19º lugar. Você já foi de cara, então isso deixou todo mundo muito empolgado, né? Muito surpreso, e se demorar muito também vai cansando. Eu acho que eu fiquei mais surpreso todo mundo. Não tá surpreso, não. O que você esperava, Lucas? Vamos lá, vamos na real. Eu posso falar que eu acho que o segredo de eu ter conseguido, vamos dizer assim, o pódio, é que eu fui com a pretensão simplesmente de terminar, e eu falava pro Timo, se a gente conseguir uma etapa ou outra entre os 15, eu falava exatamente isso pra ele. E, eu vou sair daqui feliz pra caramba. Só que lá em Dubai, quando a gente fez o meu primeiro treino, minha primeira prova, em deserto, já com a Overdrive, não com a Toyota oficial, mas com a Overdrive, e com o Timo, eu perguntava pra ele, eu falei, como é que você acha que a gente tá de velocidade? Ele falou,
A resposta dele foi muito boa. Ele falou: espere o Yazid sair em um dos treinos e vai atrás do Yazid, você vai ver. E aí eu fiz a volta inteira com o Yazid. Aí ele falou: não, a velocidade é isso, porque quando você anda em deserto, a gente. Eu não sei se eu tô rápido, se eu tô bem. Eu tinha essa dúvida. Eu falei: meu, será que a gente tá andando rápido? Depende de quantos sustos você leva, né? A medida de velocidade. Exato. Aí na prova, no primeiro dia da prova, foi engraçado porque o Van Loon largou atrás da gente e eu tinha certeza que, bom, daqui a pouco o Van Loon vai passar a gente. E eu perguntava: já tá vendo o Van Loon aí, não sei o quê? Aí o Timo falou: cara, esquece. A gente tá muito bem, fica tranquilo, anda pra frente. E a partir desse momento eu falei: legal, eu acho que velocidade a gente, claro, não vai andar totalmente na frente, mas a gente, se bobear, vai fazer, vai andar umas etapas, talvez entre os 10. E se você pega o meu resultado dia a dia no primeiro Dakar, é nítido o quanto que eu fui entendendo, porque eu começo com 12º, depois com 11º, faço o meu primeiro 10º, e até o meu terceiro lugar no especial de Duna, que foi o meu melhor resultado de especial naquele ano, né, o ano passado. Então, eu diria que assim, eu esperava terminar, porque o meu maior medo era: eu não posso, no segundo dia, dar uma panca e perder a oportunidade de aprender. Porque o que você aprende num Dakar é absurdo, fazendo os 14 dias, né? E o meu maior medo era esse: eu não posso dar uma panca no segundo, terceiro dia e não viver isso. E aí eu comecei, bom, beleza, entendi, tá aqui, estamos indo. E aí eu comecei a entender melhor das dunas também. E as dunas, por incrível que pareça, me lembrou muito da moto, porque a moto tem muito de você vir forte, frear, saltar e acelerar de novo. E as dunas é muito isso: você vem forte, freia, contorna, desce, vai de novo. E eu comecei a gostar, vamos dizer assim, desse estilo de pilotagem. É quase um balé nas dunas. Né? E na hora que você entende um pouco do flow, você vai melhorando muito, e apesar de ser muito traiçoeiro. Mas então, enfim, respondendo sua pergunta, foi isso. A minha esperança era terminar e viver os 14 dias, porque eu tinha muito medo de dar uma panca e não conseguir aprender. Agora, só tem uma chance de ser melhor estreante, né? Você tem duas. Exatamente. Agora, sim, desculpa, mas não dá para falar que você queria andar às vezes entre os 15, tendo o Timo do seu lado. Né? Só para quem não sabe, o Timo foi campeão do Dakar do lado do Nasser, né? Na equipe oficial da Volkswagen. E, cara, é um dos top 5 aí da navegação de deserto, sem dúvida nenhuma. Como que chegou no Timo? Então, essa é uma história boa aqui. Esse vídeo bastidor, eu vou contar um bastidor aqui. Eu nunca esqueço, eu tava literalmente dormindo em casa e o Jean-Marc me liga às 4 horas da manhã, que ele tava no Marrocos de 2022, que era o último rally pré-Dakar, né? Ele me liga às 4 horas da manhã, porque ele tava no fuso horário pra frente, e ele fala: Lucas, tenho uma boa notícia pra você. O cara da Red Bull que toca Motorsports acabou de sair do motorhome. O seu nome foi levantado aqui na conversa, que eventualmente a Red Bull quer fazer um deal. Só que tem uma coisa: você vai ter que ir pro Dakar. Isso, o Marrocos é em setembro, né? O Dakar é em janeiro. E às 4h30 da manhã eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí eu expliquei pra minha esposa feliz, meio que chorando: caramba, que louco, porque, pô, eu nunca imaginei ser um atleta da Red Bull, muito menos ir pra um Dakar, assim. O Dakar, como você falou, era muito distante. Mas isso você já era Red Bull no Brasil ainda? Não, eu virei Red Bull no mês seguinte, que foi quando eu fui até pra aquele Rally da Andalucia como espectador, pra fechar o deal. Ou seja, quem te deu a notícia foi o Jean-Marc às 4 horas da manhã. Exatamente. Cara, pra quem não sabe, o Jean-Marc não é nada... não é dos mais simpáticos, digamos assim, né? Mala pra cá. Exato. Jean-Mala. Não, mas comigo eu não posso reclamar, porque sempre foi uma relação muito boa. E aí... aconteceu esse momento aí às 4 horas da manhã. Eu falei: caramba, tal, bom, qual é o próximo passo? E ele falou: ó, vai pro Andalucia, que até por conta da Covid, acho que eles tinham feito um ano. Não, por conta do calor, se não me engano. Sim, dos incêndios, eles mudaram a data. Exatamente. E aí eu fui pra Andalucia pra conversar com ele, pra entender de fato o que estava acontecendo. E lá a gente fechou o deal com a Red Bull e de ir pro Dakar como privado, mas já com apoio da Red Bull e ter uma estrutura melhor. E aí lá também eu perguntei o meu maior medo era a questão de navegação. E eu já tinha perguntado pro Kaique também. E o Kaique nesse ponto foi muito sábio e falar: cara, eu não tô legal, vamos dizer assim, não tô pronto, porque não você vai... pra isso, né? E a gente sabe que, num deserto, você que já foi tantas vezes, sem muita experiência, você pode se machucar feio no deserto.
Eu acho, inclusive, só te cortando, né, não, Lucas? Eu acho que no Rally, eu até falei isso para um piloto esse final de semana na Cup. Qualquer prova que você vai fazer, se você tem um piloto experiente, você até pode ter um navegador um pouco menos. Agora, se você tem um piloto inexperiente, um navegador experiente vai te ajudar a acelerar muito o aprendizado, né? Agora, se começa os dois do zero, vão bater muita cabeça. O problema também é quando eu tenho um piloto inexperiente, porém rápido. Exatamente. Você pega o caso do Nelson Piquet na Cup, acho que capotou, né, na terceira volta. Capotou no treino. No treino capotou. Ah, sim, eu vi o Instagram dele, é verdade. Você sabe que quando você começar a acelerar, você vai querer andar, você tem capacidade para andar, mas ele não tem a leitura de terreno, né? Mas não foi culpa do Filipinho, tá? Já vou defender aqui, porque falando... Depende vamos lá, vamos voltar lá, que eu quero saber como é que o Não, e aí, nesse dia, lá em Andalucia, a gente comentou sobre navegador, e partiu também da Overdrive, tá? Partiu assim, olha, a nossa recomendação, e até da Red Bull, tá? Botar aqui bem a justiça aqui na mesa, porque eles falaram, olha, a nossa recomendação é ir com um navegador experiente, e by the way, o Timo Goldschalk, eu falei, quem? Eu falei, caraca, o Timo tá disponível? Ele toparia vir comigo? Não, a gente conversou com ele e tal, ele já era atleta Red Bull na época, e estava disponível, então foi lá em Andalucia também, através da Overdrive, que me colocou em contato com o Timo, e aí o santo bateu desde o começo. Economizou até macacão, né? Usou do Kaique no Timo. Eu sabia, é verdade. Porque eu nem sei por que exatamente, não sei se entregaram errado e não ia dar tempo de fazer outro. Aí eu falei com o Kaique, porque a Pneu Store foi a nossa grande parceira também no meu primeiro ano do Dakar, e só o do Kaique dos Sertões tinha Pneu Store. Aí eu mandei pra lá, o Timo serviu. Aí o Kaique, primeira semana foi. O Rodrigo quis falar, né, que tinha nivelado por baixo, literalmente. Por baixo, eu acho que requisito. E depois, né, deu tão certo com o Timo, por que a mudança? Então, o que aconteceu depois do Dakar é que todos os meus, entre aspas, parceiros, né, que eu tinha na época, foi viabilizado para o Dakar. E eu não tinha mais nenhuma pretensão de, naquele ano, fazer outras provas, porque o meu contrato era Dakar e era aquilo que a gente tinha feito. E o Timo, ele estava, obviamente, disponível, eventualmente, para fazer outras provas do Mundial, continuar o Campeonato Mundial. E, nesse meio tempo, o Yazid, o navegador dele, teve aquele problema com incêndio também. O incêndio, na verdade, saiu da frente do carro e ele pulou e machucou o pé. E, então, coincidiu de eu não ter mais nenhuma prova para fazer, nenhum plano para fazer as provas, com o Yazid perdendo o navegador dele machucando, né? O navegador se machucou e teve que ficar um tempo fora. E aí eu falei, Timo, pelo amor de Deus, fique à vontade e eu só espero que a gente possa voltar a fazer o Dakar junto, mas esse ano pode ir. Mas aí o Yazid, sabiamente, fechou um contrato anual com ele e ele fez o Dakar, fizeram o Dakar juntos esse ano. O Yazid também, que é impressionante o quanto é rápido e o quanto bate, né? Mas é muito bonito ver ele passando, cara. Parece o Rob Gordon no 2010, assim, é o cara que dá show. Pode até não ganhar especial, mas você vê ele passando, tem uma curva que ele fez, acho que foi na Arábia Saudita, que ele largou o prólogo, assim, fez uma curva de lado, botou a roda dentro do rio, atravessou. É impressionante o cara passando, é bonito. Muito rápido, e nessa imagem ele tava com um carro zero, que era a evolução para esse ano, né, que a Toyota veio mais larga. Eu tenho mais largo. Ele também tava com um carro desse e, ele anda muito rápido. Se fosse o Calipto, ele morria ali, mas com um bumpzinho... Ninguém vai traduzir pro Yazid, eu vou falar, né, cara? Meu pensamento sempre do Yazid acelera como nunca e bate como sempre. Eu vi esse comentário. Fala isso, seu primo, vai. Mas eu lembro do Yazid, né? Para quem não sabe, o Yazid é um árabe, né? E que há 10 anos atrás ele comprou a equipe do Rob Gordon. Foi. Né? Já quase matou o navegador fazendo uma prova na Arábia. Desmanchou os Hammers. Eu acho que um dos acidentes graves que o Timo teve foi com ele. Também, foi de Hammer lá. E assim, o histórico dele de vitórias especiais versus batidas fortes, quase tá empatando, né? Impressionante. Não, e esse ano de novo, né? Liderando o Dakar ainda, na 48 horas. É impressionante, cara. É um cara que se nem o Timo consegue controlar ele, né? Em termos de achar esse limite. E é uma disputa muito interessante, né? Até de
vamos dizer, quase que uma disputa religiosa entre ele e o Nasser, né? Parece que os dois não se bicam muito bem, né? Já falaram isso. Bom, eu não sei exatamente se tem alguma questão, mas eu sei que eles disputam bem e forte. Lucas, você falou agora há pouco sobre o acidente com incêndio, e a gente lembra aqui de um episódio seu na segunda etapa do Mundial esse ano, em Abu Dhabi, onde você vinha disputando a liderança do Rally, e literalmente cruza a linha de chegada de uma especial com o carro em chamas e aí o fogo tomou conta do carro. Já sabe exatamente qual foi a causa do fogo e qual que é o aprendizado disso? Sim, a gente já sabe e de fato o que tudo indica e de fato aconteceu é que foi quando a gente voltou com a placa. Bom, só contar um pouquinho antes. A gente vinha disputando, a gente sabia que a gente estava bem, porque a gente viu o Nasser atolado na metade da prova. E aí a gente só teve um furo de pneu, o Jacopini chegou a encostar na gente, a gente andou junto, depois a gente passou ele e a gente abriu. E o Jacopini nas dunas é um cara muito rápido, então a gente sabia que, a gente deve estar bem. Ninguém mais chegou na gente. E aí, faltando 5, 6 quilômetros para acabar a prova, a gente, nessa especial, as motos foram para um outro lugar, o trecho final. Então a gente só tinha a marca de 3 carros que largaram na nossa frente nesse dia. Era o Thierry, o Seth e alguém mais. E acho que o Demevic tinha se machucado. O Demevic tinha machucado. E aí eu acabei lendo errado uma duna muito parecida até com o que o Nasser fez e dei de bico, e aí até eu não atolei nessa primeira caída, eu dei ré e ela sentou na duna que eu tinha passado. E aí a gente rapidinho acionou o macaco, o Arman, né, meu navegador, limpou ali, demorou uns 4 minutos pra gente sair. Ele usou as pranchas, né, pra gente sair. Só explicar para quem tá em casa, né? Os carros de rally, eles têm um sistema de macaco, né? Que é um macaco rápido. Ou seja, o macaco fica fixo no carro, um em cada lateral, e você aciona, né, um botão dentro do carro e desce literalmente um pistão hidráulico e levanta o carro. Exato. Então, o macaco, né? Todo mundo tá acostumado aí com o macaquinho. Então, na verdade, são 2 macacos. E que o uso deles é muito rápido e é uma ferramenta fundamental para desatolar nas dunas. Não, né? muito. Porque você imagina, se a roda está afundada na areia, você usa esse macaco hidráulico, ela já sai automático, você tampa o buraco quase ali e tenta sair de novo. Só que como era uma crista relativamente alta, a gente também usou as pranchas que a gente usa no carro, que são pranchas específicas para a gente colocar embaixo das rodas para a gente poder sair. E na hora de voltar essas pranchas, ela ficou um pouquinho de lado. E esse de lado ficou sentado em cima do escapamento. Nosso escapamento é exatamente no meio, no centro, né, do carro. E a gente, nesse dia também, o nosso anti-lag, para quem não também explicar, o anti-lag é um sistema que a gente usa dentro do carro para, basicamente, vou resumir, para manter a turbina dos turbos que a gente usa cheia. Então você não tem aquele delay que às vezes você tem no turbo. E ele estava um pouquinho forte demais, inclusive saindo chamas quando a gente trocava de marcha. E aí, em uma dessas chamas que estavam saindo, começou a pegar na placa, na prancha, e a prancha começou a pegar fogo, só que como foi atrás do carro, a gente nem prestou atenção. A gente viu o alarme de escapamento quente, só que a gente já tinha visto isso ao longo da prova, da especial. Então a gente, deve ser mais um sinal. E aí, faltando 1 quilômetro, a gente começou a sentir cheiro de óleo. E aí também a gente pensou na hora, são os macacos hidráulicos. A gente deve ter talvez entortado um ou outro usando ele e terminou a prova. 1 quilômetro, ganhando a especial. Ganhando a especial. Não para de nada, né? Não para. Só vou parar quando o carro não dá mais. Meu pensamento era esse. Inclusive, depois que a gente atolou, eu andei num ritmo mais forte ainda. Para recuperar o tempo tentar recuperar um pouquinho aquele finalzinho. E de repente, quando eu termino o trecho da especial, eu vejo o meu companheiro de equipe, o Seth Quinteiro, um americano, correndo. E eu falei, ele vai me zoar de alguma coisa. A gente empatou, sei lá, eu ganhei, você ficou em segundo. Aí daqui a pouco eu vejo que ele tá mais sério com o extintor na mão. Aí que eu fui entender. Aí eu parei o carro. Na hora que eu parei, aí veio uma fumaça preta dentro da cabine. E eu falei, nossa, é fogo. Aí o Armando saiu para um lado, eu pro outro. E a gente saiu do carro. Caramba. Qual foi a reação da equipe, né? Como é que foi essa conversa após o incêndio? Não, eu vou te contar que nesse ponto o time entende que óbvio que a gente aprendeu uma lição.
de prestar atenção em tudo que a gente está fazendo, mas são coisas de prova, nunca tinha acontecido aquilo, e uma coisa que eu achei legal, até meu chefe na Toyota, ele falou, pessoal, virem a página, porque isso é rally, acontece, e a filosofia Toyota é andar para frente, a gente vai virar isso e focar em Portugal. Ô Lucas, desculpa, continua. Não, e foi um pouco esse pensamento. É claro que eu e o Armand ficou muito mal, especialmente porque, claro, ele foi a pessoa que colocou a placa ali, eu já estava voltando para o carro, mas de novo, e a principal lição, e aqui eu falo nem só de rally, mas acho que para a vida, se você quer fazer as coisas bem feitas, você precisa treinar. E a gente, como esse carro nunca atola, essa é a verdade, você precisa aprontar, eu sempre brinco, você precisa aprontar bastante para vocês tenham mais atolar. E eu errei essa dúvida. Ai, eu nasci na época errada. Cavou pra caramba a vida inteira. E a nossa preocupação nunca foi tirar a prancha e botar a prancha de volta, porque a gente nunca atolou. Então, assim, só que faltou treino. Na minha visão, faltou prática de ter paciência de voltar, treina aquilo que uma hora vai precisar. E a gente não treinou e aconteceu isso. Só para deixar o primeiro corte já, hein? Todo mundo está assistindo, vocês estão ouvindo o Lucas Moraes falando, e é o que eu mais acompanho. Sabe o que acompanha? Às vezes o pessoal no rally, Lucas, aqui, né, quem está nos ouvindo, fura o pneu e não sabe onde fica a chave de roda do carro. Né? Então, assim, se não treinar, gente, o resultado não vem. Você só treina porque você quer fazer, não porque você não quer fazer. Você vai treinar para um negócio que eu espero que não aconteça. Mas é o que faz diferença. E outra coisa, eu tenho certeza que a Toyota deve ter também se culpado no sentido de desenvolver uma correção para fixação disso. Sim, também. Com certeza. Foram vários aprendizados claro, essa questão de praticar isso. Inclusive, a brincadeira sempre antes de uma especial com esses carros você vai levar prancha mesmo? Porque assim você não vai usar, vai levar peso. Só que ainda bem que a gente levou nesse dia, só que aconteceu isso, né? A gente conseguiu desatolar, mas ela ficou mal presa. E como você falou, e a Toyota também está pensando já em como evitar alguma coisa desse tipo. Ô, Lucas, me fala uma coisa. A Toyota que você andou nos Sertões, no seu primeiro Dakar, a diferença para essa oficial, o quanto é diferente? O quanto é melhor, o que é pior? E qual a chance de alguém que aluga um carro igual que você teve há 2 anos atrás, conseguir andar no pelotão da frente com um carro alugado? Então, assim, eu diria que a principal diferença que eu senti saindo de um piloto privado para um de fábrica, é claro que teve uma evolução de carro, então isso é uma coisa de bastidor também que eu vou contar, mas a Toyota, a gente não gosta. A Toyota, até o ano passado, ela era 10 centímetros mais estreita que os Hunters, que os Audis, que tudo. Por quê? Porque a Hall Speed, que é a fábrica, ela não confiava ainda nos pneus novos T1+, os grandes, porque eles achavam... E de fato, com razão, os pneus não eram tão fortes como esses desse ano. Esse ano, como os pneus melhoraram, aí a Hall Speed falou, bom, agora os carros a Toyota pode ser mais larga. Porque quando você aumenta a largura, você tende a pegar a coisa mais do lado. Mais fora da pista. Mas eles estavam mais confiantes de fazer isso porque o pneu melhorou. Então teve essa evolução, né, do ano. Esse ano o carro que eu andei é um carro mais largo, 10 centímetros, tem melhorias de diferenciais, tem coisas assim. Mas a principal diferença de fábrica é toda a parte de teste que você faz antes. Então, a preparação que eu fiz para o Dakar foi muito melhor. A gente foi para Dubai, fizemos testes lá, depois eu fiz uma prova na Arábia Saudita, que foi eu e o Yazid lá, foi uma prova bem legal. Depois a gente foi para Namíbia, ficamos uma semana na Namíbia andando. E ter, por exemplo, um cara como o Dinil, né, o De Villiers, na equipe, faz muita diferença. Porque a gente chegou lá e já estava lá há 3 dias testando um monte de coisa. E você treina muito, você testa muito. Então, essa diferença de você poder customizar muito o carro para você é o que eu senti mais sendo um piloto de fábrica. Poder andar mais, fazer mais quilometragem. E respondendo a pergunta de alugar, olha, eu como fui privado e aluguei da Overdrive, os carros são muito similares, muito similares mesmo, de quem você aluga. A gente teve esse ano 3, 4 Toyotas não oficiais, não oficiais. 4 não oficiais. O próprio segundo lugar, o Benefius, um carro parecido com o que eu andei nos Sertões. Eu acho que esse, pelo menos a gente de fora, né, acho que o maior diferencial hoje da Toyota em relação às outras equipes, né, é proporcionar isso. Exatamente. Né? Acho que a Mini, que também aluga, né, a X-Ride,
sempre tem vamos dizer, aluga o time 2, né? O restante não tem. A Audi era só a equipe oficial, né? Inclusive, falando de equipes, né, a gente está curioso aqui para saber, com certeza o Lucas tem informações privilegiadas, né? Tem Ford oficial vindo, tem Dacia oficial vindo. Acho que a coisa vai ser... A Audi está saindo ou não? A Audi sai mesmo? Será que tem uma equipe satélite continuando? Então, essa é uma boa pergunta. Eu já vi um Zoom que eventualmente ia ter uma equipe satélite, mas depois isso esfriou. Uhum. Então, quanto a isso, eu não sei exatamente. Mas, sim, de fato, a Dacia anunciou, né, uma equipe bem forte, um carro bem novo. É o Hunter com não, eu acho nova ou é outro carro? Não, é outro carro. Claro que tem vários aprendizados, mas assim, eu acho que tem muita evolução do que eles aprenderam com o Hunter para esse carro novo. E aí tem a Ford agora, acabaram de anunciar o Sainz, né? Isso de fato lá em Abu Dhabi já tinha meio que vazado isso, que o Sainz estava indo. E é incrível, né? O cara não para, acabou de ganhar e vai voltar com a Ford, vai desenvolver um outro carro, vai participar de desenvolvimento. Todo ano ele falava que se ele ganhasse ia ser o último. Você sabe, eu vou contar uma história, não sei se você sabe disso, né, Lucas? Muito da evolução dos carros de cross-country se deve ao Suns na Volkswagen. O Suns, quando o Rally, né? Talvez eu estou falando uma besteira aqui para você já está acostumado, sabe dessa história, mas o conceito cross-country vinha do Peter Hansel. O que era o carro do Peter Hansel? Duro, que atropelava tudo, e é o seguinte, o preparo físico do piloto é o que resolvia, né? Então o carro não podia quebrar, tinha que andar em linha reta e vamos que vamos. Quando a Volkswagen entrou com a equipe oficial e contratou o Carlos Sainz, o Sainz foi fazer a primeira prova no Marrocos. E ele cruzou a linha de chegada e desmaiou, né? E aí, na hora que acordaram ele falou, eu não ando mais nesse carro. E aí os caras falaram, como assim, né? E na época era o seguinte... Já era Touareg. Já era Touareg, né? Assim que eles saíram do Tarek, né? Que era o Touareg 1 ainda. E foram pro Touareg. E ele falou, primeiro, o carro tem que ser mais macio, tem que contornar mais. E segundo, tem que ter ar-condicionado. E era assim, era um negócio impensável um carro de rally com ar-condicionado. Onde já se viu tirar potência com ar-condicionado. E ele chamou a engenharia da Volkswagen e falou, eu garanto que o desempenho da dupla vai compensar esses cavalos de potência perdidos com ar-condicionado. E aí, realmente, a Volkswagen mudou a chave, né? Na época, a Mitsubishi ainda estava na série das Pajeros, da MPR. A Volkswagen veio para o Touareg, um carro muito mais suspensão, né? Copiava muito mais o solo, diesel, rolava né? muito Foi o primeiro mais. Carro diesel que andou de verdade. Um carro diesel, muito mais leve e com ar-condicionado. E aí, a Mitsubishi ficou em pânico. Né? Porque é um carro que foi uma evolução, porque uma exigência do Suns. Ele falou, ou muda ou eu tô fora. E aí a Mitsubishi veio com o projeto do Lancer Racing, né? Também com motor diesel. Infelizmente, o projeto não foi para frente, porque foi justamente em 2008, quando cancelaram o Dakar, e aí teve a edição seguinte aqui na Argentina, o projeto não foi legal e a Mitsubishi parou o projeto. Mas você vê, né? Como que nós estamos falando do Suns, se não me engano, essa mudança de chave foi em 2006. Nós estamos falando de um piloto que em 2006, há 18 anos atrás, já tinha a condição de bater no peito e falar, ou muda ou eu tô fora. E ele continua competitivo, continua ganhando Dakar. Eu vi agora em Portugal, a gente foi para o último dia 15 segundos no outro. E eu tive ainda uma passagem com o Santos do Dakar que a gente correu, num hotel, a gente jantando, ele chegou e perguntou se podia sentar na nossa mesa, né? Quando eu falei... Como assim? Levante, você pega o lugar que eu vou embora. E eu tinha lido em algum lugar que ele não gostava de falar inglês. Né? Sim. E aí o pessoal na mesa começou a puxar conversa com ele em inglês e ele foi super grosso, né? Assim, seco, né? Ele às vezes ele é complicado. E aí me deu um estalo. E aí eu fui num portunhol com ele falar de futebol. Pensa em 1 hora de conversa falando só sobre futebol. Ele é assim, ele é Real Madrid fanático, ele é apaixonado por futebol.
E daquele dia para frente, a gente passou, pô, eu tava na fila da largada, ele ia lá bater papo e tudo, só que assim, legal. só falando de futebol. Então, é uma figura, e eu acho que assim, cara, quantos anos tá o Santos? 61, né? 62, o cara ser competitivo. Mas, uma coisa eu falo, você encosta nele, o cara é um touro. Você tem noção, então, que você vai ter condição de brigar em alto Mais nível 30 mais 30 anos. anos, né? Não, pelo Então, menos, assim, tá fácil. Pelo menos, que a gente não sabe. Exatamente. Então, assim, a gente que não gosta... Não, o Sai não vai ganhar de novo, não. Deixa a gente tentar de novo. A gente não gosta de colocar pressão, mas você tem Não, tá bom. Tem tempo ainda. alto nível por 30 anos. Então, você acha que que a Toyota está projetando aí de disputas para o Dakar do ano que vem? Olha, eu acho que assim, a gente... Bom, primeiro assim, o meu contrato com a Toyota é para esse ano e para o próximo, mas a gente ainda tem algumas condições para a gente fazer para o próximo ano, então a gente... especialmente terminar agora o Mundial. E aí a ideia, na verdade, eu acho que a gente tem uma condição boa de disputar o ano que vem por dois motivos. A Dacia tem um carro novo e a própria Ford também tem um carro novo. A Toyota vai ser um dos carros mais competitivos e mais bem desenvolvidos frente a esses dois, né? Pensando exclusivamente nessas duas marcas. Então, eu acho que em termos de confiabilidade, eu acho que a Toyota vai estar num momento muito bom. Já é bem mais confiável muito boa. do que Esse ano a gente teve alguns problemas de suspensão, justamente por conta desses 10 centímetros maiores. Também que você teve. Que foi uma coisa que a gente sentiu desde o primeiro dia no Dakar, e a gente foi tentando arrumar até o penúltimo. Agora, engraçado, né, Lucas? Você pega o Rally, né? Nós estamos há quantos anos que a disputa se resumia a 4 pessoas, né? Na verdade, brigando para a vitória. Sainz, Nasser e Peter Hansen, né? Vitória do Rally. Sim. E brigando vitória de especial entrava o Loeb. Sem dúvida. Né? Eu acho que o Loeb é quem mais vem batendo na trave. Total. Eu acho que ele é o cara que está mais incomodado com o Lucas Moraes, né? Porque ele vai falar, pô, eu tô aqui na fila 10 anos e agora estão me furando a vez, né? Peter Hansen ainda não tem nada, né? Falando, eu aposto numa aposentadoria do Peter Hansen. Ele já falou, eu inclusive fui testemunha disso, que ele queria fazer o último ano com a esposa navegando. Sim, é verdade, eu vi falar nisso também. Pode ser que surja essa oportunidade, mas aí ele não vai ser competitivo. Então, assim, a gente está tirando um dos que sempre estão ali. Eu falo que se colocar o Peter Hansen para correr de camelo, aposta no camelo, que a chance é grande. Nasser numa equipe nova que pode, claro que tem todo o aprendizado do Hunter, mas parece que eles vêm com motor novo, então pode ser. Sainz com um carro 100% novo, né? Que é a Ford. Com o Nani, né? Que também tem uma experiência enorme de desenvolvimento. O Loeb com o mesmo carro que o Nasser. Eu acho que e tem também... se for para apostar aí, acho que um tal de Lucas esse ano é quem tá. E tem também o time B da Toyota, aí, vamos dizer, do Demevius e do Chechery, que tá muito forte também, né? Até mais do que o Zert, né? Demevius tá andando muito bem, né? Não, tá muito forte. Eu não sei ainda como é que os minis qual vai ser a evolução dos minis saindo, voltando agora o foco vai, entre aspas, pós-Audi, né? Mas eles precisam contratar alguém, né, Lucas? Então, eu acho que aí de piloto precisa... Eu não consigo ver um top 5 fora desses nomes. O próprio Chechery é o seguinte, gente. Chechery é o Yazid de 10 anos atrás. Lembra quando ele capotou o Mini no shakedown? Primeiro ano do Mini, só tinha ele de Mini, acho que foi 2000 No dia de descanso, sabe dessa história? Não. Não, eu sei que ele capotou num shakedown. Isso, foi no dia de descanso. Mas só tinha... a equipe oficial, BMW, Peter Hansen de BMW, X3, tudo X3. E a X-Ride estreando o Mini com o Chechery. E o carro vinha apresentando alguns problemas, porque já tinha um projeto novo e tudo, mas vinha andando ali no bolo, né? Dia de descanso no Chile, não lembro exatamente qual cidade, ele saiu com o engenheiro para fazer um ajuste no carro, o engenheiro sentado do lado dele com o computador no colo. Testou tudo que tinha acertado, beleza. Ele foi fazer um 180 para voltar para o apoio, num terreno do lado do parque de apoio. Só que assim,
Ele acelerou, na hora que acelerou, ele deu no freio de mão, o carro calçou, deu Destruiu o carro. 3 piruletas. Tem foto na internet do carro. Desmanchou o carro, machucou o engenheiro. Nossa. Cara, os antes só faltou bater nele, literalmente. Ele tomou um chá de Dakar depois, que foi uns anos sem ir. Então, as histórias dele, eu vou te falar, se tem alguém que não dá para apostar dinheiro... Mas é rápido. É rápido, sempre foi rápido, muito rápido, mas eu acho que o Dakar tem que ser mais do que rápido, né? Mas por isso que é tão difícil você ver algum piloto realmente entrando na lista dos favoritos, né? Sim. Porque o Dakar é mais que velocidade, eu acho que tem um conjunto aí e que são poucos que É verdade. Mas sem dúvida, o Thierry é um cara rápido que tem um pouco esses ups and downs, vamos dizer assim. A Overdrive sempre vem pilotos rápidos que aparecem ali. O próprio Demevius, segundo esse ano, e é um cara muito rápido. Como eu falei, eu acho que a gente tem boas condições de brigar, porque é um carro muito competitivo, muito confiável, e nesse momento entre Ford e Dacia e Mini talvez ali, claro, com os melhores pilotos do mundo, né, como o Nasser, o Loeb, só que o carro é novo, então tem sempre uma incógnita, né? Vamos sair um pouco do assunto da Dakar, vamos falar um pouco de Mitsubishi Cup. Boa. Rodrigo, que já esteve lá esse final de semana. Minha escola foi falar, a Cup. Você sabe, antes de passar o Rodrigo contar um pouquinho da Cup pra gente, eu sou suspeito para falar da Cup, né? Eu sou diretor de prova lá, então não posso falar. Mas o Rodrigo. Ele pode falar mal, o Rodrigo preparou o carro, tá? Pintou o carro de amarelo, já com objetivo de venda. Depois você já sabe pensar onde que foi. Você queria patrocínio da Veda City, eu acho. É verdade, ele ia. Fala o que você falou. Você sabe que assim, tem um grande amigo nosso na Cup, o Pietro, né? Que corre lá de Sport R. Qual que foi a conversa do final de semana? Que exame mirou na Veda City e acertou no Pietro. Foi isso que o carro amarelo. Cara, eu vou pintar de amarelo aqui para vender pro Veda City é mais fácil. Né? Não, o Pietro chegou lá com o carro amarelo também igual. Querendo comprar o seu. Não, mas eu fiz o carro a gente montou o carro inteiro do chassi. Começamos no dia 10 de fevereiro. Fizemos em 4 meses para estar pronto na sexta-feira antes da Cup. Daí fiz 8º no treino, 8º na primeira especial, com um monte de coisa para acertar. Carro freando torto. A direção hidráulica, ela funcionava, começava fazendo curva. Quando entrava em pêndulo, a bomba não dava conta e ainda conseguimos um 8º. Daí quebrou a tulipa na última especial. Lucas, eu lembro de... Antes de falar do Lucas, algum comentário sobre a Cup? Nada. Sem comentário? Quem tem para comentar não está em condição de comentar. Você sabe que essa etapa, 70 carros... Caramba, que muito legal. Bacana. A gente tem hoje 5 categorias na Cup, 5 modelos de carros diferentes. Foi muito bacana, né? O Marlon e a Josi venceram mais uma vez. Lazarento também, né? Porque... Cara, a Josi deu uma aula de navegação. Porque foi uma etapa que os penais praticamente decidiram a etapa. Porque mas de entrada de radar? Tinha muito radar. E a disputa tá tão acirrada, né? Que tá todo mundo freando lá dentro, arriscando. E tinha uma mudança de média dentro do radar, e que me pegou também 1 minuto de penal. Exatamente. Então, assim, fizeram uma prova limpa. A gente teve, Nelsinho Piquet correu, ganhou uma especial com o Eclipse Cross. Que legal. Mas perdeu do Fred Moll por 1 ponto no resultado no final. Foi muito legal. Inclusive, Lucas, eu tenho 2 histórias tuas da Cup que nós vamos relembrar aqui. Espero que boas. Boas. Tem uma. Você tem alguma história ruim no Rally? Você ganhou tudo. Ganhou. Mas tem umas frustrações. História ruim, pegou fogo na minha Toyota quando eu estava liderando o Mundial. Conta pra gente. Ano passado eu entrei no Rio, no setor, não sei se você sabe. Eu tava lá. Não, vamos deixa esse Rio pra lá. Conta de uma ER que capotou numa especial da Cup aí pra gente. Primeiro, só um parênteses. Eu brinco, né? Às vezes eu e o Marlon a gente se fala pelo Instagram. E o Marlon, além do meu pai, ele foi meu primeiro professor, assim, porque quando eu fiz a migração das 2 rodas para as 4 rodas, da moto para os carros, o Marlon andava com a Sherpa, não sei se você lembra, lá em 2012. Gillette, sim.
Então, o meu pai andava com outra Sherpa no Brasileiro, e eu me lembro que quando eu comecei... Eu tenho o troféu dessa edição, viu? O único troféu 2010. dos Sertões que é verdade. diferente. 2010. Nossa, vocês ganharam, né? ganhamos. Eu capotei, acabei o carro no terceiro dia. Mas, enfim, então, pô, o Marlon é um cara muito amigo e me ensinou bastante na época das Sherpas ali. Mas a R ficou de cabeça baixa algumas vezes, né? Essa que você me perguntou? Não, mas teve uma que virou, caiu. Sim, caiu. Eu tava com o Bump. Com o Bump, é isso meu aí. primeiro navegador na Cup, antes do Kaique. E aí foi meu primeiro ano da Cup, disputando com o ZL ali, com o Marcelinho e tal. Marcelinho Mendes, e aí capotou, aterrissou com as 4, aí eu perguntei, Bump, você tá bem? E ele perguntou, acelera, e o Bump falando pra eu acelerar. E aí caiu, enfim, nas 4 aceleramos e terminamos a prova. E tem uma segunda história do Lucas, que até com o Marcelinho, né? Já de Triton RS, foi uma disputa, acho que um dos anos de uma disputa mais acirrada. Os dois terminavam as especiais sempre muito próximos. E o Marcelinho chegou um dia para mim, o Marcelinho Mendes, um abraço, um pilota muito também. Muito rápido, né? E falou, cara, não vai, entendeu? Assim, não tô conseguindo, achando aonde tirar esses poucos segundos de diferença. E eu fui para dentro da especial para ver, né? A gente testava, na verdade, todos os carros eram alugados, né? Eu fazia o shakedown nos carros e os carros tinham o mesmo desempenho. E uma coisa que me chamou muita atenção você olhava de fora, o Marcelinho passava a impressão de estar mais rápido. E aí você dava uma impressão de estar mais lento. Na hora que a gente olhava no detalhe, né, o que me chamava muita atenção naquela época, não sei se a tua pilotagem ainda tem muito essa característica, você otimizava muito mais as curvas, né? Seu carro ia muito menos para farofa, né? Que a gente chama aquele trecho mais sujo da curva, do que o Marcelinho, que era muito mais agressivo, vinha muito mais pendurado, de lado, muito mais pendurado e tudo. O Lucas, agora com aquele pneuzão, com aquela usina de motor, vai para farofa, vai para todo lugar e vai, né? Só vai. Não, assim, eu na Cup, especialmente, foi uma escola, como eu falei, de fato foi mesmo, para eu afinar muito, primeiro essa interação com o navegador, foi meu primeiro campeonato que eu entrei, foi a Cup, e lá essa interação com o navegador é muito, muito importante, né? Porque é tudo muito rápido, muito próximo. Mas, de fato, foi um aprendizado que eu via, assim, outros pilotos andando, e eu reparei que, às vezes, quem era mais suave ou smooth, assim, durante a tocada, vinha a tempo. Até um ano antes, foi uma disputa do Christian com o Varela, né, de RS, eu acompanhei um pouco isso ainda não correndo, mas eu via que, pela tocada, o Christian é um cara que também que não agride muito, mas sempre andando muito rápido, e eu tentei incorporar isso também na Cup. Hoje, com os carros que a gente anda hoje, você pode forçar mais, mas uma coisa que eu procuro muito você não precisa brigar com o carro. Se você briga com o carro, além de você estar gastando mais energia, você está, no fundo, eventualmente perdendo tempo, porque você está fazendo mais movimentos do que precisa para andar para frente. E uma coisa que eu aprendi até com a T1+, teve uma passagem que é interessante, a primeira vez que eu andei com a T1+, foi no Barra de Aragão em 2022, que foi o carro que eu trouxe para os Sertões, aquela edição histórica. E o Nasser, muito assim, parceiro, eu cheguei na pista, ele já estava, eu comentei com o Jordi, que é o cara da Overdrive, se eu poderia andar com o Nasser para ver ele andando no T1+, porque foi engraçado, eu e o Kaique, a gente deu a volta com a T1+ primeiro, e a gente falou, bom, legal, o carro é rápido, porque a gente tinha andado em 2021 no Baja Porto Alegre com a normal, né, com a T1 normal. Mas a gente não achou tanta diferença, assim, para T1+. E aí o Nasser, um cara muito gentleman, foi no meu carro dirigindo, e eu fui navegando para ele no shakedown. E aí eu falei, aí na hora que eu vi ele pilotando e vi o que ele fazia com a T1+, agredindo, aí eu falei, nossa, agora eu entendi a diferença da T1+. E foi engraçado que eu falei, Kaique, vem agora, deixa eu ver se a gente melhora. E aí eu andei, entre aspas, parecido com a tocada do Nasser, e o Kaique falou, nossa, agora mudou muito. Mas o que eu ia dizer é que o Nasser, ele não agride o carro no sentido assim, é muito suave a tocada, muito suave. E quando a gente terminou a volta, ele falou, você não precisa brigar. Se você briga com o carro, você está perdendo. E
eu já tentava fazer isso, depois que eu vi ele andando, eu falei, bom, é o cara hoje mais rápido do mundo, é um exemplo clássico disso. Então, a Cup foi uma escola muito boa para desenvolver isso de ser mais smooth e andar para frente, né? E não para os lados, vamos dizer assim, né? O legal do rally também é porque como você está passando primeira vez, quando é a primeira especial, é inédita, ninguém conhece nada, você pega o Sainz, faz uma curva muito agressiva de lado, atravessando, chega um outro piloto contornando por dentro, sem ir para farofa, tudo. E daí chega vários tipos diferentes, estilos de pilotagem diferentes, chega no final, o resultado é muito perto do modo geral. Então, assim, no rally não tem uma receita. Na Fórmula 1, o cara tem que mudar de marcha em tal curva, em tal ponto, passar com uma roda na zebra ali, mas sem ficar muito tempo e tal. Tem uma fórmula para você ganhar. No rally não tem. Você pega o Sainz e o Loeb, quando andavam de Focus no WRC, a mesma especial tinha uma eu não lembro que prova que era, tinha um trecho de cidade. Um fazia 90 graus na calçada, o outro passava por cima da calçada e empatava no final do especial. Chegava exatamente no segundo. Então não tem uma receita, né? Então cada um vai se adaptando. Tem prova que um estilo leva vantagem, verdade. E daí na outra prova o outro piloto vai levar. Isso acho que essa é a beleza mesmo do rally. Você tem vários tipos, né, de pilotos e de pilotagem e carros também. Você pega a especial que a gente ganhou esse ano no Dakar, foram 430 de especial, de trecho cronometrado. E a gente ganhou do Matias por 9 segundos. 9 segundos depois de 430. Também, um outro carro, uma outra tocada. O Ekstrom vem, né, da WEC, vem de Rallycross, completamente diferente a tocada dele perto da minha. E funciona, né? As duas são Lucas, diferentes, mas muito rápidas. Falando de tocada, você já falou lá no começo sobre a questão das motos, assim. Quando você acha que a tua moto, você só fez motocross? Chegou rally de moto, você não correu? Não, eu fiz Baja, né? Eu fazia Baja ou o rally dos amigos, né? Quando tinha lá em Itatinga. Que ali era quase um motocross, que era muita areia, era uma delícia andar. Apesar de eu ter quebrado meu nariz em um deles. Mas o meu foco era motocross e supercross, né? Que é aquelas pistas menores com mais salto. E o quanto isso agregou no Lucas piloto de carro? Eu acho que muito, assim. Para minha surpresa, eu acho que agregou muito nas dunas. Que eu nunca imaginei que tivesse alguma relação. Mas quando eu entendi essas passagens nas cristas, né? Que a gente faz infinitas vezes... me lembrar, às vezes eu me vejo pilotando moto dentro do carro. Eu tento fazer os movimentos que eu fazia na cabeça, querendo movimentar no ar. Exatamente, quase fazendo assim o jeito que... Então, a moto, eu acho que assim, primeiro que o motocross, eu acho que é um esporte que, como exige muito fisicamente, te faz ser muito disciplinado, assim, você precisa estar muito, muito bem preparado fisicamente, porque senão você pode se machucar feio. E 2, tem essa questão da mudança do piso durante a prova. Então você imagina que na volta 3 você fez aquela curva por dentro, na volta 8 aquela por dentro está destruída, você vai ter que buscar outros. Então essa flexibilidade, vamos dizer assim, ou habilidade de você ler um pouco mais e buscar, eu acho que me ajuda bastante hoje nos carros. Você parou com as motos por causa de uma lesão, foi isso? Na verdade, eu tive uma doença no quadril direito. Hoje eu tenho até uma prótese no quadril. E eu tive em 2008, mais ou menos, foi quando eu descobri o problema. Só que eu estava já meio que fechado para correr nos Estados Unidos, no AMA Motocross, que é o campeonato mais forte que existe no mundo, na Yamaha. E aí eu fiz uma cirurgia para tentar... limpar. A doença que eu tive, ela vai formando várias, parece areia dentro da articulação, vai um resumo assim. Aí a gente limpou essa areia e eu fui, mas eu já fui com muita dor fazer o AMA. E aí quando eu voltei fiz outra cirurgia, tentei fazer mais um ano profissional correndo pela Honda no Brasil em 2010, mas aí eu já não conseguia mais performar, porque na moto você tem que estar em cima da moto todos os dias, preparo físico absurdo, aí me doía muito para treinar. E aí eu falei, então agora é hora de encarar o Sherpa. Falando de Sherpa, que ano que foi que você fez o Sertões Experience com o Adrian Moreira navegando? 2014, o ano que eu fui campeão na Cup. 2014. De RS. Você lembra, sabe disso? Não. Essa você não sabia. Essa não. Rodrigo, você já foi um historiador melhor.
Lucas correu o Sertões Experience. Na verdade, assim, se eu tivesse lá também, eu não ia saber, porque ele ia estar 2 horas na minha frente, eu ia estar lá para trás. Não, justamente isso que aconteceu. A gente estava em 2014, eu devia estar de ASX junto com o Giga. Cara, e umas 2 especiais ele incomodando lá na frente. Um dia eu falei pro Giga, cara, desencana que ele vai até o 4º dia, ele tem que sair do rally. Em 2013 ou 14, não, 2 anos. Não. Bom, eu acho que a gente fez um prólogo junto, acho que foi 2012. Acho que foi 2012. Fui em Goiânia, que largou você de Sherpa e eu e o Marlon com Kia. A gente então foi no ano que eu corri os Sertões, o Experience. 2013. 2013, isso, verdade. 2013. Daí a gente largou o prólogo junto lá em Goiânia. E daí eu lembro que a gente disputou e tal. Daí o nosso carro quebrou. Peraí, você disputar não? Como terminou esse prólogo? Eu não me lembro, cara, de verdade. Mas eu também não lembro. Você não lembra, já sabe. O Lucas ainda não era tão destaque na época. Ele é um ali. Ainda não é o que é hoje. Mas assim, eu não lembro se a gente ganhou ou perdeu, mas também não foi muito diferente. Daí, só que o nosso carro quebrou os 4 dias seguidos. E eu tava vendo com o Marlon. Cara, eu nunca vi um Rally dos Sertões tão difícil feito esse ano. Tá quebrando gente todo dia, tá quebrando um monte de carro. Eu falei, Marlon, todo ano é assim, que você andava lá na frente, você não via o que acontecia lá pra trás. Exatamente. Mas aconteceu comigo isso que você falou do Sainz, nesse Sertões. Eu terminei uma especial, eu nem me lembro qual foi, acho que foi a penúltima, antes de terminar o Experience, o 3º dia, talvez. E o Adrian navegando pra mim e tal, e acho que a gente fez 4º aquele dia, na geral, o 5º. E aí lembra da época dos rádios ainda? Sim. E era uma falação nos rádios. No rádio aquele ano. Então, aí, uma falação, não sei o quê, e eu no meu primeiro Sertões, isso começou a me mexer psicologicamente, porque eu comecei a ficar com medo de atrapalhar, às vezes, você ou os Baum que estavam vindo eventualmente. Aí, bom, terminou um especial, acho que de estresse. E, eu comecei a apagar, caí no chão e fiquei lá mesmo. Aí o Adrian... Lucas, vamos lá. Isso, a gente só tá aqui elogiando o Lucas, mas nós precisamos falar de uma parte que... Cara, não foi só essa vez que eu já vi você terminar especial exausto, né? Inclusive, a gente teve uma passagem, acho que em 2019, o ano que você ganhou, que a especial parou no meio porque foi interrupção de estrada, e você desceu muito mal do carro. Cara, e ao mesmo tempo isso não te compromete durante a especial. Você tem essa questão de terminar a especial e dar uma descarregada e zerar a pilha? Então, uma coisa que eu evoluí, eu acho, aí me profissionalizando mais e fazendo algumas provas fora, que eu fui entender, é que realmente a gente gasta muita energia dentro do carro. E a minha alimentação era muito ruim ao longo da especial, da prova. Entendi. Então, sempre quando eu tinha uma descarga de adrenalina ou pilotando, eu conseguia manter o foco, mas quando parava, eu tinha realmente um problema de a questão de alimentação e, obviamente, o estresse da corrida, tudo. Então, sempre não, mas em especiais longas e que exigia muito foco, muita... tá focado o tempo inteiro, sempre quando parava a minha pressão baixava muito por conta de comida, quase uma hipoglicemia ali. Você acha que... E isso eu consegui evoluir ao longo dos anos e me policiar melhor na parte de alimentação, porque eu realmente, como eu vim na moto, eu falei, no carro é bem mais tranquilo, não vou fazer força nenhuma, só que e o ritmo hoje, isso que eu ia falar, o ritmo, eu nunca esqueço, a primeira vez o ano que a gente ganhou os Sertões, primeira vez na disputa com vocês, naquela especial, na primeira especial, eu andando ali no ritmo Sherpa, achando que tinha que andar desse jeito, daqui a pouco vem vocês, daqui a pouco vem o Christian, e eu dando sentinel, eu falei, meu Deus, cara, será que os caras andam... E aí eu fui entender que, caramba, e aí eu entendi que realmente é um esporte que precisa de preparo pra caramba também, entendeu? Eu acho que eu corri um Sertões só de moto e eu acho que uns 10, 11 de carro. A moto foi muito mais fácil do que os rallies que eu fiz de carro. Exige esforço físico, sim, mas primeiro você está ventilado. A suspensão da moto absorve muito mais que a suspensão do carro. Então aquele negócio de pancada, de ficar doendo, de ficar batendo nas costas, não tem. E assim, tem o risco, que é maior, óbvio que tem, mas aí vai de cada piloto, porque
Se você quer ganhar, quer brigar, vencer especial, você vai se arriscar, vai correr o risco, fatalmente vai cair. Se o cara quer ir só para completar, só para falar, eu fiz uns sertões, quero ver como que é, a moto, a chance dele chegar é muito maior do que do carro. Então, assim, se você pegar um piloto de moto, baixar 15% o desempenho dele, o ritmo dele, passa a ser muito mais seguro, muito mais confortável e muito mais chance dele completar a prova do que de carro. Esse é um bom ponto, porque é claro que a T1+ também ajudou nesse sentido, que a gente ganhou mais curso, mas mesmo assim é aquela coisa, é sempre correndo contra o rabo, porque se você ganhou mais curso, você ganhou mais velocidade. Abusa mais. Você abusa mais. É igualzinho as pedras esse ano. O pneu melhorou, então tome pancada. Todo mundo furou pneu. Eu furei acho que 9 pneus esse ano no Dakar. O Nasser por aí. Então, assim, o ritmo vai cada vez mais aumentando porque os carros também vão melhorando, né? E você acha que um piloto que corre o Mundial e vai bem no Mundial, necessariamente ele vai bem no Dakar por questão do tamanho das especiais? Eu pergunto isso pela seguinte coisa. O Dakar, as especiais são muito grandes. Se pega uma prova do Mundial, tem 300 km especial, 200, o cara mantém um ritmo forte o tempo inteiro. E no Dakar você percebe muito piloto perdendo desempenho ao longo do dia. O cara começa rápido e tal, não sei o que, daqui a pouco já tá cansando, tá ficando para trás, começa a errar mais. Isso daí você... Tem bastante, especialmente nas especiais, não sei se você sentia isso, especialmente nas de duna, onde a pancadaria daí acontece mais, aqui tem aqueles camel grass, e sobe, bate no final e salta, não sei o que. E isso você vê nítido que algumas duplas vão perdendo rendimento, desempenho, ou seja porque a dor realmente está mais, ou porque não consegue mais manter aquele ritmo. Também, né? Então eu diria assim que o Dakar, você precisa ser meio que, você está na média rápida em todos os tipos de terreno, e especialmente naqueles trechos de deserto aberto, porque assim, pelo menos na minha visão, e já conversando com outros pilotos, em rallies, assim, as partes travadas, a maioria das pessoas ou dos pilotos fazem muito parecido. Você não ganha muito tempo. Agora, nas partes rápidas e nas dunas também, é onde vem muito tempo. Por isso que no Dakar você tem diferenças mais elásticas de tempo, muitas vezes. Talvez agora tá todo mundo muito junto, mas... do que eventualmente nos sertões mesmo. Antigamente o Peter Hans vinha numa especial, enfiava 15 minutos. Exatamente, porque realmente é muito rápido, as dunas, cada um faz de um jeito. A navegação. Então tem muito mais fatores. Os sertões não tem como se perder, né? Tem um passar reto, você volta ali, no Dakar você se perde mesmo, né? O Dakar hoje em dia também, a maioria das equipes tem vários carros disponíveis para locação. Então você pega a Toyota, se tiver a Toyota oficial, tem 10 Toyotas do ano anterior para locação. A X-Ride com Mini foi a primeira equipe grande que colocou carros oficiais disponíveis para locação. Então você pega ali, tem 15 duplas com chance de ficar entre os 5 primeiros, não de ganhar, mas de ficar entre os 5 primeiros. E isso antigamente não acontecia no Dakar. Você sabia que lá os 5 primeiros ia ser ou Volkswagen, ou Mitsubishi, ou X-Ride, né? Ou BMW. Lucas, vamos só sair um pouco desse universo aqui de ponta, né? Como que a gente, pensando um pouco no rally, você está aqui falando do T1 Plus e tudo, pensando tanto a nível brasileiro quanto a nível mundial, né? Hoje a gente vê talvez 3 realidades, né? A gente tem as equipes de ponta ou os carros locados das equipes de ponta, que aí tem um valor que a gente sabe muito alto, né, investido. A gente tem hoje, né, entrando cada vez mais fortes a categoria dos protótipos leves, né, os Challenge, sem dúvida, que virou uma febre, que tem um valor já mais acessível. Aí tem os UTVs mesmos, né, que são os modelos mais originais. Mas o que eu percebo hoje? A categoria T2, né, a Stock, que agora mudou o nome, praticamente morreu. A gente teve 3 carros inscritos na última edição do Dakar, que eu acho, na minha opinião pessoal, isso um pecado, porque era onde as montadoras mais teriam condições de mostrar o seu produto. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o seguinte, a distância entre o T1+ e um carro original está cada vez maior, né? Porque antes você tinha pelo menos o pneu era o mesmo. Hoje nada mais é igual. Perfeito. Então, assim, você colocar esse carro para disputar o mesmo percurso,
é uma disputa, não, mesmo que não tenha uma disputa de cronômetro, porque eles estão em categorias diferentes, mas mesmo em logística, em tempo de prova, em viabilidade. Você pega o tempo do primeiro, põe 30% é o tempo máximo do especial. Não dá. Então, assim, eu vejo que isso está segurando um pouco. A gente vê o número total de carros, né? Carros diminuindo, né? Afunilando cada vez mais em só T1+, e isso está refletindo aqui no Brasil. Se a gente for pensar, né? Cada vez a motivação de quem está com um carro de menor desempenho é menor de participar. Porque visualmente aparecem mais os carros de ponta. Claro que plasticamente, teve uma largada dos Sertões que eu corri sozinho, né, que largava numa fazenda, fazia uma curva direita. Eu vi o vídeo meu, estava todo feliz quando veio o Lucas postou uma foto, um vídeo dele Toyota, eu apaguei meu vídeo. Falei, pô. Então, assim, cara, eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas, assim, na sua opinião, o que fazer para fomentar essas categorias, digamos, de entrada, né? De forma que é o seguinte: o Lucas está hoje correndo de T1+, mas o Lucas correu de ER na Cup e o Lucas correu de Sherpa nos Sertões, né? O Lucas não começou direto lá. E minha preocupação é se daqui 2, 3 anos vai ter essa categoria do Sherpa para andar, ou vai ter que começar lá, e aí talvez não vai restringir tanto. O que você acha disso, cara? Só antes de você responder, já está acontecendo isso hoje. Tem na equipe, na X-Rally, tem vários pilotos que estão estreando já com T1. Isso aí já é uma realidade. Então. E aí já estreia com um budget muito alto. Né? Olha, Zé, essa eu acho que é um ponto fundamental que a gente precisa talvez ter uma discussão mais estruturada, desde com CBA, com Dunas, né, que organiza os Sertões. Mas assim, o meu ponto de vista eu vou separar Dakar, Sertões, depois eu entro para o Brasil. O Dakar, o que eu sinto muito da FIA é que existe um desejo, vamos dizer assim, de você ter muito claro os níveis que existe hoje no asfalto. Vou dar um exemplo, que existe a Fórmula 3, que existe a Fórmula 2 e existe a Fórmula 1. E a FIA, eu acho que tem feito isso junto com os UTVs e com a T1+. Então, por exemplo, você tem a T3 lá, que você tem os UTVs, que agora é os Challenger, como você falou. Você tem os UTVs um pouco mais lentos, né? Os SSVs, o antigo T4. E cada vez mais eu concordo que está funilando para ter os carros, por exemplo, só esse ano acho que tinham mais de 20 T1+. Tinha mais de 30 T1+, esse ano no Dakar. Não, então, eu acho que você não me lembro de nenhum carro T1 sem ser T1+. Mesmo as Toyotas mais antigas, mesmo as Toyotas mais antigas já transformaram. Mas o que eu sinto lá de fora é isso, vai ficar cada vez mais segmentado em termos de Fórmula 3, Fórmula 2 e as T1+, vão sempre ser a Fórmula 1, sempre os carros mais rápidos, que aí eu não sei, aí tem que pensar se é bom ou ruim, isso é uma outra discussão, mas eu vejo um trabalho da FIA muito claro nisso. Nos Sertões, a minha visão é que eu acho que deveria a Dunas fazer um esforço para tentar entrar nesse novo campeonato, o W2RC, porque eu, conversando mais próximo agora de outras fábricas, claro, da própria Toyota, eu vejo um desejo de eles terem mais etapas no campeonato, ou eventualmente substituir uma ou outra, e eles olham o mercado brasileiro com muitos bons olhos. É um mercado grande, os Sertões, sim, claro, é uma prova que tem 30 anos, está consagrada. Então, eu acho que seria bacana para os Sertões ter uma SO ajudando a construir uma prova aqui, ter a visibilidade global, a distribuição que a SO tem, o alcance que tem. Mas, de novo, eu entendo que isso pode ficar cada vez mais focado a categoria carros, aí nos T1+. E como eu falei, eu não sei se tem tanta preocupação lá de fora de ter só 40 T1+. Eu acho que se tiver só 40 T1+ no grid, é uma competição linda, tá tudo certo. Mas aí, finalmente, chegando no nosso mundo aqui, aí sim, aí eu acho que pro Campeonato Brasileiro, e aí talvez uma categoria dentro dos Sertões, eu acho sim que talvez deveria ter um carro, assim como foi a Stock Car por muitos anos. Eu acho que pensar em quem ou como montar uma categoria com um carro muito mais subsidiado, onde todo mundo ande com o mesmo carro,
talvez não precisa ser no nível da Sherpa, talvez um pouquinho melhor, já um pouquinho mais desenvolvido. E que a gente possa criar essa categoria onde talvez seja uma única montadora, vai entre aspas, ou um único fornecedor de motor ou de pneu, e ter um padrão que a gente possa voltar a ser essa categoria carros top, como a Cup fez isso, ou existe até hoje. Que né? restringe o investimento nessa categoria. Exatamente. E aí você vai ter uma categoria forte nos carros, no brasileiro, em tudo, você incentiva mais fazer isso. Porque, no fundo, o que aconteceu foi isso. Acho que foi ficando muito caro para você brigar e os UTV, de certa forma, com uma diversão boa pra caramba, né? Com um preço muito melhor. Talvez não tão melhor, né? Com esse nível, esquece. Tá mais caro. Já tá mais caro. Mais caro. Mas eu acho que se a gente tivesse, eventualmente, a condição de ter uma categoria onde todo mundo anda com o mesmo carro, que tivesse mídia trabalhando isso junto. Uma valorização do resultado dessa categoria. Exato. Né? Eu acho que poderia ser uma saída, vamos assim, bem interessante para o brasileiro de rally, né? Para ter mais carros. Eu fico preocupado, só te cortando, Rodrigo, assim, eu vivi os anos fantásticos do brasileiro, né? A gente correu 2004, 2005 brasileiro. Tinham 3 equipes de fábrica disputando o brasileiro. Né? O Rodrigo nem era nascido ainda. Eu já corria também, eu navegava de caminhão. E a gente tinha equipes oficiais de caminhão, a gente tinha grids de uma prova pequena do brasileiro, tinha 50 carros disputando. Né? Em 2005, tiveram 17 caminhões largando em 2005, com 5 equipes oficiais. E você via, por exemplo, na época, né, falando de 2005, tinha a L200 RS, que era a diesel, tinha etapa do brasileiro com 22 carros, do mesmo modelo. Então, assim, eu vejo hoje, tirando os UTVs, né, que aí cresceram absurdamente e tudo, mas eu acho que o carro perdeu. Não sei como está o grid para esse final de semana. 14 carros. Então, assim, tem uma prova super legal agora em Os 14 carros, se eu não estou enganado, são... Dentro dos 14 carros tem os UTVs que correm pela CBA, acho que tem uns 3, 4. São 8 T1, entre T1 e T1, não, T1 mais não, entre, como que é, T1 Brasil e... dividiram T1 FIA, não? T1 FIA, E o resto são os protótipos. Mas eu acho que aí também, talvez precisa ter eu acho que está muito distante, até mesmo desde Confederação ou até mesmo Madunas, do resto das equipes. Porque se você pegar mesmo a Stock, eu acho que a gente não precisa ir longe. Eu acho que se você copiar, tudo bem que hoje a Stock tem um valor muito alto, mas eu estou falando do formato, onde a organização é muito próxima das equipes, você tem carros muito... um padrão ali, muito similares. E talvez você construindo isso junto com uma organização, eventualmente você consegue mostrar um pacote melhor para as montadoras. E aí eventualmente tem esse fabricante único com outras montadoras colocando os seus... eu acho que não precisa ir longe, mas eu acho que deveria ter de novo, eu acho que está um pouco distante a Confederação jogando de um lado. Hoje eu acho que o Giovanni melhorou muito isso na CBA. Com certeza. Mas falta realmente uma unificação ali de promotor, eventualmente, para fazer um campeonato. Eu particularmente, assim, Lucas, eu concordo, eu acho que a sua ideia é muito legal, né? E eu reduziria o número de categorias. Concordo. Tá? Eu faria realmente um T1, que vai estar T1 mais, e quem quiser se arriscar com T1. Essa categoria, que seria uma categoria... para o Brasil? O nome que fosse, mas uma categoria protótipo limitado, preparação limitada, e a T2. Né? Eu ainda acho que a T2 é uma categoria que leva muito a montadora a mostrar o seu produto. Então, assim, e que o investimento é muito baixo. E que eu falo, por exemplo, eu corri os Sertões de 2022, foi os Sertões mais longos da história, cara, e troquei pastilha de freio, troquei praticamente nada de peça significativo no carro. Então, claro, você tem que se adaptar para uma outra tocada, mas você tem um desafio diferente. Total, né? sem dúvida. E a gente pega o Dakar de 15, 20 anos atrás,
né? Na época que tinha as Pajeros, as Toyotas, tinha aí 30 T2 correndo, que eram uns malucos, uns aventureiros, mas que fizeram o nome do Dakar, né? Por isso que a medalha tá aí a medalha de quem conclui o Dakar, criou essa fama tão forte, né? Porque o cara virava à noite nas dunas e tudo mais. Então, eu não sei se teria diminuindo o número de categorias. Hoje eu vejo muita categoria com pouco carro disputando e pouca valorização. Quando todo mundo que está na categoria vai para o pódio, perde o valor do pódio. Total. Né? Total. A Josi porque uma é só vez... largar, vou pro pódio. Exatamente. A Josi, irmã do Marlon, uma vez falou que o Campeonato Brasileiro de Rally parece competição de natação infantil. Todo mundo leva medalha, troféu, todo mundo ganha, ninguém vai chorando pra casa porque perdeu, todo mundo ganhou. Então, mas, voltando à T2, eu acho que um carro de T2 de cross country é o carro no automobilismo mundial, que é o mais parecido com um carro de rua. Se pegar os carros de pista, de endurance, não tem nenhum carro que seja tão original, que o cara ande com o ar ligado, com o som ligado em alguns carros, feito um T2 de cross country. E lá fora tem de 3 anos pra cá, começou no Dakar, mas já tem várias provas agora, se não todos o Mundial tá tendo, que é uma novidade, vamos dizer assim, mas não é, a Classic, né? No Dakar, acho que esse ano tiveram 120 carros. Tinha 87 carros correndo no velocidade e 120 na Classic. Aliás, esse ano tem um parênteses, a gente deu uma errada de navegação, a gente parou dentro de uma prova. Tinha um caminhão de hidrogênio andando, eu falei, nossa, daqui a pouco vai pra cá, né? Você sabe o seguinte, né? Se for ter a categoria Classic nos Sertões, só uma quadra que tem numa garagem aqui em Campinas do homem aí. já lota o grid. Então. Pô, podia dar essa ideia, pode ligar pra abrir. Sertões de 2022. Dura colocar esses carros todos pra andar, né? Eu garanto 10% do grid total. No Sertões de 2022, eu corri de Pro Brasil, e daí a vistoria dos Sertões é por horário, né? E chegou na vez da Pro Brasil, tinha 6 carros alinhados, eu cheguei pro Maurício da CBA e falei, cara, pode sair, deixa que eu faça a vistoria. Todos foram meus. eu sei que tá certo. Mas assim, voltando a essa questão dos carros, só pra fechar esse assunto, eu acho que o que é legal, pelo menos pra gente pilotos assim, né, no fundo é a disputa. Por isso que é tão legal o Mitsubishi Cup nesse caso, porque tá todo mundo com o mesmo carro, você tá no segundo ali. Então, se eventualmente conseguisse criar uma categoria carros com um carro padronizado, talvez você chame mais, vai ter estímulo, porque é a disputa que é o legal, né? De novo, os Sertões eu acho que é um pouco diferente, porque se de fato vira etapa mundial, eu acho que é bom pro esporte como um todo. Aí você vai ter as fábricas vindo, tudo bem que são de fora, mas você vai ter o Nasser correndo aqui, você vai ter um Peter Hansel eventualmente vindo, o Yazid, eu acho que isso é legal. Mas para um brasileiro, eu acho que se tivesse uma categoria, seja uma melhor, talvez a T2 ou um pouco melhor, mas que tenha essa disputa, eu acho que chama atenção. Você acha que Lucas ganhando uma etapa do Mundial no Brasil seria o... Isso seria muito legal. Você vai para os Sertões esse ano, Lucas? Vamos para Sertões, vamos para Sertões. Eu caí que navega para mim nos Sertões, então... Pelo amor de Deus, se não vier também, né? O cara... se faz aqui, corre lá fora, se destaca fora. Eu tô com Sertões lá no a gente parou no mesmo lugar. Tudo bem que eu já tinha ficado antes, não tava na disputa, mas a gente tava ganhando especial, pelo menos. Pô, nem me fala disso. Mas eu quero, enfim, tentar completar bem esse ano. Vamos ver como é que vai ser. Tentar completar bem é ganhar. Segundo não é bem. Depois você ganha no primeiro, segundo lugar, fica muito indigesto. Só uma pergunta, do primeiro ano, seu primeiro Dakar. Que você falou que não esperava. Você fez segundo ou terceiro, né? Terceiro lugar. Beleza, você não tinha pressão nenhuma, você ficasse em 10º, 15º, se abandonasse, não tinha nenhuma pressão. A pressão pro segundo ano, você largar como oficial e ter que, no mínimo, um terceiro de novo, é muito grande. Você sentiu isso de ansiedade, na sua preparação? Então, teve esse peso? Tem, de fato a pressão aumentou muito, assim, 0 minutos do jogo. Mas no fundo, quem mais bota pressão em mim sou eu mesmo. E eu tive que, por exemplo, no meu primeiro rally, eu enxergava o Sainz, o Nasser, e eu falei, caramba, esses caras que eu vi na televisão estão aqui. E é natural, seu primeiro ano você tá ali. No segundo ano, eu tive que tentar mudar uma chave na minha cabeça, falando, cara, eu preciso ganhar desses caras agora, né? Eu não posso mais olhar eles e, são meus ídolos. Só que é difícil pra caramba você fazer isso no seu segundo ano.
Tá comendo Então- poeira do Loeb lá, puta nego lento na minha frente. Que não sabe. Não, peraí, só para quem não sabe o que o Lucas está falando, ele chegar num rally e ver Sanz, Loeb, Nasser, é a mesma coisa de você jogar bola e chegar num campo e jogar contra o Messi, Cristiano Ronaldo, Exatamente. Vini Júnior. E mandar no meio da canela dele. Exatamente, entendeu? Exatamente. Só que eu tive esse estalo, vamos dizer assim, esse ano, quando você tem essa pressão. Eu falei, é claro que é o segundo ano, todo mundo sabia ali que não era para também, vamos dizer assim, que a Toyota nunca botou a pressão para você tem que ganhar esse rally, porque, pô, meu segundo ano, a gente sabe que nenhum desses caras ganharam o seu segundo Dakar, nenhum deles. O Nasser, que é o Nasser, foi ganhar no quinto, no quinto Dakar dele que ele foi ganhar o primeiro. Então, a principal mudança que eu fiz foi na minha cabeça de, beleza, acabou a brincadeira, agora a gente tem que ganhar desses caras. E isso acho que me ajudou a, pelo menos, ganhar uma etapa e estar um pouco mais próximo deles esse ano, apesar do capote, né? Uma coisa que pouca gente sabe sobre o Dakar, ou sobre os competidores do Dakar, que eu não sei nem se você sabe, o Dakar consegue reunir uma série de campeões de outros esportes no rally e ter eles disputando a ponta. Por exemplo, Peter Hansel é tricampeão francês de skate. Luc Alfan é tricampeão mundial de esqui. O Guillaume Chechery é campeão mundial de snowboard. O Nani veio da moto. O Nasser, ele participa Medalhista olímpico. Medalhista olímpico do tiro e Na corre natação. de offshore de lancha. Então, assim, é um esporte que é uma prova que é muito interessante, porque você pega campeões de várias categorias e dá um pouquinho de tempo para eles de experiência e fatalmente eles vão ser campeões ali também. Então você pega um cara que é campeão numa coisa que não tem nada a ver, mas ele já tem a cabeça de campeão, já sabe como ganhar, já sabe o que ele precisa fazer para ele melhorar o desempenho dele, ele já tem isso no íntimo. Sim, sem dúvida. E dá um tempinho para eles conseguem performar. É verdade. Lucas, a gente já está na reta final aqui da nossa primeira especial e nós temos uma brincadeira aqui, na verdade, que é fazer um prólogo, né? Para quem não conhece, o prólogo é a classificação pré-rally. Então, o que é o nosso prólogo? Nós vamos fazer perguntas rápidas e respostas diretas. Beleza. Tá? Então, só não vale Lucas Moraes, o resto vale o que você quiser responder. Vamos lá. Melhor piloto de rally da atualidade? Nasser Al-Attiyah. Melhor navegador de rally da atualidade? Ai. Bom, para deserto, eu acho que hoje tá com o Edward ou Matthew. Melhor carro de rally da atualidade? A Toyota Hilux. Melhor prova de rally da atualidade? Os Sertões, né? Correr em casa. Tá certo aí. Eu jogo lá pro Marília Gabriela e o Cef. Lucas, acho que agradecer, tá? Muito obrigado. Acho que não só pela presença aqui, mas muito obrigado pelo que você vem fazendo pelo rally. Eu acho que realmente faltava isso que a gente falou no começo, ter um ídolo brasileiro no rally, alguém que mostrasse que o que acontece aqui no Brasil há tantos anos, né? Sem o Brasil que tem os Sertões 30 anos, que tem a Mitsubishi Cup com 25 anos, né? E com 70 carros. Acho que é um país que tem uma tradição no rally, só que acaba não se reconhecendo. É verdade. Né? Então precisava realmente ter um ídolo. Você vem preencher essa lacuna. Espero que seja aí realmente o primeiro de muitos. Parabéns também pelo trabalho que você fez lá no Sul. Acho que essa parte humana sua é impressionante. Eu falo isso para todo mundo, né? Você lá no Dakar, naquela loucura, e a gente quase que se falava todo dia, né? E eu falava, pô, os caras, cara, como que você sabe tudo isso? Eu falava, o Lucas me falou, mas como assim o Lucas te falou? Então, assim, essa humildade, né? Eu te conheço quando você ia, ela correu amigos de moto lá e, pô, por que tá atrasado a largada? O filho do Marcos caiu lá e daqui a pouco tiram ele e vocês largam. É isso aí, obrigado da minha parte. Zé, pô, eu que agradeço, obrigado pelas essas palavras. De novo, eu admiro muito o que vocês já fizeram, né, nesse caminho todo. Vocês já trilharam, abriram muito esse caminho, especialmente o caminho para o Dakar. Você com o Giga, como eu falei no começo, né, com o Cleber, com o Jean, com tantos outros brasileiros que já desbravaram o Dakar. Eu acho que
tive a sorte e a chance de estar numa equipe boa e fazer um bom resultado. E eu espero continuar ajudando. No fundo é isso, acho que a nossa missão aqui e com essa iniciativa de vocês de fazer o Rally crescer, de ter mais, o esporte é maravilhoso, de ter mais gente seguindo. E eu espero poder continuar ajudando, né, o esporte como um todo para crescer mais. Obrigado. Lucas, uma outra coisa que quando algum concorrente seu, um rival seu, começa a se destacar, o normal acontecer é de ter muita inveja dos outros, ou é inveja mesmo por você estar ganhando tudo, tá alcançando alguma coisa que ninguém conseguiu alcançar aqui. No seu caso, é totalmente ao contrário. Todo mundo, os seus concorrentes também, a gente tá no meio, conversa, todo mundo tá com orgulho, torcendo, de fato, legal. feliz de você tá lá. E isso aí mostra um pouquinho da sua personalidade, do que você é e como você é querido. Só fazer um parênteses. Obrigado mesmo. O Romário é um mecânico meu, não conhecia a Rally há 5 anos atrás. Todo o Dakar inteiro ele passava a noite acordado acompanhando você. Daí teve um dia que ele marcou você num story lá, você compartilhou. Ele ganhou o dia dele, o ano dele. Quando eu falei que você ia ser o primeiro entrevistado aqui nosso, ele falou, pô, manda um abraço dele, sou fã dele. Então, legal. Isso um abração aí, ao Romário, né? Romarião, depois tem que marcar pra ele andar no Toyotão, então. O Sertão ele chegou lá uma vez para conversar com você. Assim, como você é querido por todo mundo, não só por quem te conhece, mas também por quem não te conhece. Aquela história, né, da Fórmula 1. Você consegue ter vários ídolos, mas ele deixa de ser seu ídolo depois de um jantar, um almoço na mesma mesa, né? E com você é justamente o contrário. Obrigado. Não, foi um prazer participar. De novo, parabéns pela iniciativa. Vou com certeza acompanhar. O esporte precisa e vamos em frente. Em breve vai estar aqui de volta com a gente, né? Show. Pessoal, é isso aí. A gente chega ao final aqui da nossa primeira especial do Rally.cast, né? Em breve a gente vai anunciar aí, não o próximo, mas os próximos convidados. Próxima vez aqui a gente vai estar com 2 super rápidos também, mantendo o nível e mantendo a competitividade. Valeu, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.